Um dos grandes problemas apontados nas organizações e que é recorrente há muitas décadas é a velha questão da comunicação entre os seus colaboradores. E eu criei uma terminologia bem interessante que ilustra como isso atua dentro das empresas. É o que eu chamo de perdulário emocional. O que é isso? Imagina que você chega no seu trabalho e fala assim, todo animado, bom dia, e a pessoa te responde, bom dia por quê? Logo você já fica magoado e sai por aí espalhando adentro da empresa aquele sentimento negativo. De outra feita você chega e fala para um colega assim, você tem um minutinho para mim? E a pessoa responde, você acabou de gastar. De novo, o perdulário emocional compra aquela indignação e sai espalhando para a empresa, propagando que o colega foi grosso, foi mal educado, enfim. Daí começam as panelinhas, começa a rádio peão e uma série de outros problemas começam a se desencadear em função de uma coisa que aparentemente era tão fácil de resolver, tão simples. Bastava a gente tirar o componente emocional da relação e lidar com ela de uma forma prática, com base em fatos, colocando o nosso racional para agir diante daquela relação entre os colegas. Muito bem, as empresas precisam estar cada vez mais atentas que é importante perceber a perspectiva dos modelos mentais e das distorções que pairam sobre os processos de comunicação entre os seus colaboradores. É interessante investir em treinamentos, em palestras, em coisas que possam fazer com que as pessoas venham à sua consciência, tragam à tona a sua consciência de como isso está acontecendo e quanto tem travado a produtividade entre elas. Nesse dilema da comunicação, existem dois aspectos interessantes. Primeiro, o aspecto do colaborador e depois o aspecto da organização. No que diz respeito à organização, obviamente elas estão preocupadas com que haja o melhor desfecho para todos, minimizando perda de tempo, minimizando a questão da perda de produtividade, que essas coisas startam. É interessante para as organizações investirem em programas de desenvolvimento, em mentoria, em treinamentos voltados para o líder coach, que façam com que ajude o colaborador a perceber o impacto da questão da má comunicação no ambiente de trabalho. Do lado do colaborador, é interessante perceber que as organizações não existem para fazer um papel paternalista, que ele precisa, por si mesmo, se conscientizar e apropriar-se da sua própria necessidade de se desenvolver, de se autoconhecer, de ir a fundo dentro de si, percebendo quais são as suas crenças limitantes, quais são os seus modelos mentais, quais são os seus erros de percepção que fazem com que ele alimente esse ciclo vicioso e que ele possa, então, transformar em um ciclo virtuoso, beneficiando assim a organização onde ele trabalha e a si mesmo.